Meu nome é Dilson de Carvalho Matos. Eu tenho a honra de dizer que eu fui o primeiro funcionário da Unimed nessa cidade de Itabuna. A Unimed em Itabuna, ela foi se fortalecendo ao longo desses anos, todos esses 40 anos. Então, é uma cooperativa, a gente pode considerar como uma cooperativa de muito sucesso. Eu acho que a Unimed faz parte intrínseca do meu crescimento profissional, como médico, como pessoa. A Unimed é um grupo de pessoas, de profissionais, que estão dispostos a prevenir doenças, promover saúde, reabilitar as pessoas. A Unimed é uma grande família, né, que sempre buscou ajudar o próximo. A Unimed pra gente, ela não é empresa, é uma mãe. Aos 18 dias do mês de maio de 1983, na cidade de Itabuna, comarca de Itabuna, estado da Bahia, às 18 horas, no prédio situado na Avenida da Cinquentenário, 884, sétimo andar, salas 705, 706, edifício Centro Comercial Benjamin de Andrade, reuniram-se em Assembleia Geral, com o objetivo de constituir uma sociedade cooperativista, nos termos da Lei número 5.075, de 16 de dezembro de 1971, e das normas baixadas pelo Conselho Nacional de Cooperativismo. Em 1967, há 55 anos, nasceu a Unimed Santos. O doutor Edmundo Castilho, que foi o idealizador e o fundador da Unimed. O sistema Unimed veio de uma ideia dos anos 60, onde a classe médica ela já percebia que o binômio médico-cliente ou médico-paciente estava sendo atropelado. Estava acontecendo o famoso trinômio, ou seja, o médico, o intermediário e o cliente. O doutor Castilho, quando foi registrar a Unimed, a Cooperativa de Trabalho Médico, na OCESP, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, foi rejeitado, porque disseram que cooperativa de médico, isso não existe. E isso despertou a vontade daqueles médicos de Santos, os pioneiros de Santos, liderados por Edmundo Castilho, fundaram a maior cooperativa médica do mundo. A relação da cooperativa com os seus cooperados, ela tem por base igualdade. Todos nós somos iguais perante a cooperativa. Tem que existir uma reciprocidade de ideais e de ações. E, por fim, a solidariedade. Eu cheguei em Itabuna, no final da década de 70, e a primeira vez que eu ouvi falar em cooperativismo médico foi em 1980. O doutor Luiz Boanerges, que era um médico neurologista e que foi o presidente da Associação Baiana de Medicina Regional de Itabuna, em uma reunião que eu participei, ele falou de duas coisas. Ele falou do hospital de base e falou do cooperativismo médico, dessas cooperativas que estavam surgindo no Brasil afora. No início da década de 80, já se comentava nas reuniões médicas a possibilidade de nós termos aqui uma cooperativa de trabalho médico. A Unimed seria um lugar onde os médicos seriam acolhidos e participariam com uma coisa diferente de um plano de saúde, tá certo? E inclusive era para fazer frente a esse plano de saúde. Nós soubemos que Salvador já tinha uma Unimed. E aí nós convidamos o doutor Edner Costa, que veio a Itabuna e fez uma apresentação do que seria o sistema Unimed. Isso aconteceu em dezembro de 1982. E aí chamaram para a reunião. E eu fui para entender um pouco o significado, Mas eu tinha pessoas ali das quais, para mim, eram sagradas. Doutor João Otávio, doutor Renato Costa, doutor Lessa, Então, eram símbolos de competência, de responsabilidade, de compromisso social, de ética, e que se eu estava sendo convidada por essas pessoas, é porque era um desafio e era bom. A primeira assembleia foi realizada
no edifício Benjamin de Andrade, em maio de 83. A Unimed Região Sul, Cooperativa de Trabalho Médico, com sede em Itabuna, Estado da Bahia, tem por objetivo, conforme dispõe o capítulo 2 do artigo 2º, a congregação dos integrantes da profissão médica para sua defesa econômica e social, proporcionando-lhes condições para o exercício de sua atividade e aprimoramento do serviço de assistência médica hospitalar e libertando-os do comércio intermediarista. Nós constituímos então a Unimed. Na nossa primeira reunião, na reunião de fundação que congregou médicos, todos nós estávamos ansiosos, temerosos, mas confiantes na união. Todos imbuídos naquela ideia, naquela vontade de realmente instalar em Itabuna uma cooperativa de trabalho médico. Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos. E eu, João Otávio de Oliveira Macedo, que servi de secretário, lavrei a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os associados fundadores como prova da vontade livre de cada um em organizar a sociedade. E a gente tinha um livro com a ata, com o nome de todo mundo ali, mas não tínhamos nada, né? A gente olhou para um lado, olhou para o outro, e agora? E aí eu disse, não, nós vamos colocar a sede na nossa sala, lá na ABM. A gente nunca dimensiona o que vai ser. A gente tem objetivos. Mas dizer para onde nós vamos chegar, não, a gente tem que ter fé. E foi isso que aconteceu com aquele pequeno grupo. Fé, trabalho, muita credibilidade das pessoas que iniciaram a sua direção, muita credibilidade perante a própria classe médica e perante a comunidade. E eu dividi lá um quadradinho, né, de mais ou menos uns 6 a 8 metros quadrados, né, que está lá até hoje, né? E esse quadradinho foi a sede da Unimed. Começou ali, né? Foi essa aqui a sala onde nós iniciamos os trabalhos. É uma sala que tem 7 metros, aproximadamente 7 ou menos até, de metros quadrados. Rapaz, ainda hoje está aqui essa amiga inseparável aqui, incansável aqui dos trabalhos árduos. Então nós criamos aqui uma filhinha da Unimed Brasil, que o primeiro nome dela foi Unimed Região Sul da Bahia. Englobava as cidades principais de Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas. Começava assim como uma proposta, no caso, aos médicos, deles se juntarem numa cooperativa, já se imaginando as dificuldades no mercado que a classe médica iria ter. Os médicos, sem conhecer, e com razão, sem conhecer o que era, então nós íamos em delegações aos consultórios dos médicos para convidá-los a se cooperar. Essa proposta seria para trazer, digamos assim, trabalho para o médico, tá certo? De uma forma em que ele tivesse também um trabalho digno, mas com uma remuneração também digna, né? Nós começamos a crescer e a sala ficou pequena. Então nós já tínhamos um certo capital que nos permitiu alugar uma casa num pontalzinho e ficamos lá por um grande tempo. Depois aqui nós conseguimos construir a sede aqui, onde está até hoje. Ela está aqui na Beira Rio. Eu saí de Jussari muito cedo, com 16 anos, vim para estudar aqui e meu pai pediu emprego a Dr. Silvio.
né? E com 17 anos eu entrei na cooperativa. Trabalha na Unimed há quanto tempo? 35 anos agora, dia 2 de maio. Eu sou cooperador da Unimed há 39 anos. Eu me cooperei praticamente um ano depois que a Unimed foi formada. Como cooperado, você faz a cooperação e atende os funcionários no seu consultório. Eu só cheguei em Itabuna em fevereiro de 84. Então, assim que eu cheguei, eu me filiei à Unimed. Acho que uns 6 meses depois, eu já estava filiado à Unimed. Eu fazia a adesão dos médicos, fazia os contratos da Unimed, na qual o primeiro contrato da Unimed foi a Sociedade Messias. Eu acho que enquanto a Unimed tiver vida, deve cultuar na memória o que Ailton de Melo Messias fez por esta instituição. Quando criamos a Unimed, para crescer e se desenvolver, ele dependia de ter uma empresa que fosse capaz de associar-se para dar nome a essa ação comercial. Ailton de Melo Messias, né, ele era o grande gestor da Sociedade Comercial Messias, na época tinha 3.000 funcionários. E ele inscreveu a empresa dele, que era uma empresa grande, uma empresa de supermercado. Aí concordou plenamente em fazer os contratos, e aí eu fiquei encarregado de fazer esse cadastro dos funcionários, de loja em loja, aproveitando os horários que me eram liberados para poder manter contato com esses funcionários. E os funcionários, muitos funcionários tinham uma família grande, filhos, bastante filhos também. Eu tinha que fazer o cadastro abrangendo todo esse pessoal. E foi o primeiro contrato que nós fizemos, né? Edmond Lucas tinha uma amizade muito forte com o Ailton, também conhecia muito o Ailton. Aqui eu chegando, a gente pegava as carteirinhas, datilografava o nome do pessoal, do titular, da esposa, dependentes todo, e ao final da conclusão daquela lista que eu trazia os funcionários, eu retornava ao setor pessoal e fazia a distribuição para os funcionários através do setor pessoal da empresa. Em 1993, nós arrendamos a Cotef, que era um hospital que tinha começado de um grupo da cidade, né? E foi uma manifestação dos cooperados, todos acordaram. Claro que houve algumas divergências, houve alguma oposição, né? Que achava que não devia ter o hospital, mas a gente partiu, né, para o hospital. E até 95, 96, a gente ficou com esse hospital aí. O meu nome é Mário Oliveira Santos, trabalho aqui na Unimed, de motorista, há 33 anos. Um bom relacionamento sempre houve entre a cooperativa e os seus colaboradores, no sentido de promover até o crescimento deles dentro da empresa e também de dar suporte a eles nos momentos, assim, teoricamente mais difíceis, né? Uma das grandes coisas que marcaram foi nessa enchente que teve em Itabuna, né? Rio Cachoeira, um rio que vivia seco. De repente, em questão de minutos, alagou e devastou nossa cidade. Várias famílias ficaram desabrigadas, perderam todos os seus utensílios, cama, sofá, guarda-roupa, roupas em geral. As grandes empresas contribuíram muito com ações sociais e nós, Unimed, tentamos participar disso também. Quando a água entrou, que abaixou tudo, eu cheguei dentro de casa, só topei lama. Aí teve um colega de trabalho meu aqui, fui lá em casa também, veio como estava a minha situação, que a diretoria pediu para ir lá. Aí, doutor, a casa de Mário, ó, vou chegar aqui na porta aqui, viu? E ele realmente perdeu tudo na sua casa e a gente conseguiu realmente
refazer a casa dele, né? Compramos guarda-roupa, fogão, geladeira. Aí o que acontece? Comecei a chorar, limpar a minha casa de volta, aí reboquei de novo, aí troquei o piso dela e só tenho de ficar emocionado quando eu vi aquilo tudo, né? A Unimed se preocupou com as pessoas que realmente estavam precisando, distribuiu várias cestas básicas, questão de cobertor. Na comunidade, nós doamos 500 cestas básicas para a Santa Casa, para os funcionários da Santa Casa que foram muito comprometidos também com essa enchente. Doamos ao todo mais 1.500 cestas para Itabuna, Ilhéus e Itajuípe. Na pandemia eu recebi 300 caixas de alimento. Foi um caminhão baú para a Unimed distribuir. Nós somos uma cooperativa de médicos, certo? E os médicos, eu acredito assim, que por natureza da sua profissão, eles têm que se preocupar com pessoas. Meu nome é Reinaldo, mais conhecido como DJ Nadinho. E hoje eu vim contar a história de Rian, meu filho. Rian foi diagnosticado com um tumor no cérebro e esse diagnóstico só chegou para a gente através do exame feito na Santa Casa, onde eu tinha o plano da Unimed e fizemos a ressonância. O tumor de Rian foi localizado no cerebelo, um local inoperável e fatal. Quando tem um apoio de uma equipe médica igual a que eu tive, você se sente mais fortalecido, mesmo sabendo do risco, sabendo de toda essa parte que dói, que sofre. Nós somos trabalhados, né? Somos forjados para ter a maior solidariedade possível com o paciente, né? Que é a pessoa mais importante na relação médico-paciente, é o paciente. Hoje, eu entendo o lado da medicina e o quanto eles lutam pela vida do ser humano. À medida em que eles se formaram, eles passam a ter um compromisso social muito grande, certo? Tem uma empatia muito grande, eles têm que realmente tentar minimizar o sofrimento das pessoas. Por que as pessoas se encantam e se engajam no cooperativismo? Nós estamos inseridos no contexto político, social e econômico. Nós temos um compromisso forte com a sustentabilidade, com o social. Nós estamos inseridos em todos esses aspectos e nós temos que ter essa visão de futuro. Essa segurança de você saber que você está numa empresa séria, que tem responsabilidade, que tem compromisso e tem uma gestão que procura cumprir aquilo que as pessoas acreditam, é muito importante. A Unimed, a cooperativa, é o único baluarte que a classe médica tem em detrimento aos famigerados planos que encontraram na classe médica uma mão de obra barata. Sinto que a Unimed é um contraponto ao mercantilismo completo da medicina. O Top of Mind, que é uma pesquisa que a Folha de São Paulo faz dos melhores e maiores do Brasil, nós temos aí mais de 30 anos que nós estamos em primeiro lugar no Top of Mind. Você participar do empreendimento que deu certo só pode causar júbilo. O sistema Unimed hoje, né, com mais de 300 cooperativas, com mais de 120 mil médicos cooperados, então realmente foi uma ideia que floresceu, que deu certo, né? E a gente tem que agradecer esses pioneiros, né, que tiveram a feliz ideia de fundar a Unimed. Eu lembro que o Dr. Alberto dos Reis Lessa, ele era assim, uma pessoa que tinha uma alegria em estar participando. Nosso pioneiro, Dr. Alberto Lessa, que foi o primeiro presidente da Unimed da época região sul. Depois tivemos o Dr. Ari Avelar, por 2 mandatos. Ser presidente da Unimed, eu diria, é desafiante e ao mesmo tempo
prazeroso, né? Você vai se envolvendo. Logo depois, o denodado, esse rapaz foi assim uma coisa fantástica por ele. Ele foi eu diria assim, o garimpeiro. Ele ia nas cidades, nós íamos com ele entusiasmado, fazer palestras para os médicos, convencê-los que a cooperativa era o nosso caminho e é o nosso caminho. O doutor Carlos Benjamin Awad, que nos deixou, hoje está em outra esfera. Depois do doutor Carlos veio o Silvio Porto e depois eu também tive a oportunidade de presidir. Eu queria parabenizar essa população médica por ser tão pujante essa Unimed de Itabuna. A gente cresceu junto com essa empresa, então representa grande parte do que eu sou hoje na minha vida como médico. Você vê a preocupação da gestão. Não pensa só na parte financeira, mas sempre no capital humano, que é uma das coisas mais importantes. Eu não gosto, eu amo a Unimed. Conseguimos, o trabalho foi árduo, mas conseguimos com muito amor e dedicação chegar onde hoje estamos. A Unimed de Itabuna é, sem dúvida alguma, uma instituição de muito valor. Eu quero aqui acreditar muito disso ao Dr. Silvio Porto. E o nosso presidente, que está de todas as formas, Silvio Porto, se doando, se trocando, lutando. Marco maior na minha gestão foi na hora de sair, ter levado alguém da categoria Dr. Silvio Porto. Dr. Silvio é um grande empreendedor. O nosso presidente, Dr. Silvio, ele conseguiu trazer para todas as diretorias que se sucederam aqui credibilidade, pessoas que realmente transferem para os cooperados essa sensação, certo? Tinha algo diferente no mercado, na área de plano de saúde, ele estava buscando, inovando. Enfim, todos os nossos diretores, né? Mas o Dr. Silvio foi um cara que sempre brigou e briga por isso aqui. Citar nomes não é fácil, né? Porque muitos trabalharam, muitos ainda trabalham, né? Muitos dão muito de si para a instituição, mas eu concentraria a homenagem a esses arautos da Unimed na figura de Silvio Porto de Oliveira. Silvio é um trator, onde ele entra para funcionar mesmo. Grande esteio mesmo, né? O centro que coloca todos os braços para funcionar é Silvio Porto. Também agradecer a todos os funcionários que vestiram a camisa da cooperativa, né? Bom, eu não vou citar nome porque eu posso me trair e esquecer algum, mas a todos a todos os colaboradores, todos os cooperados, a todos os usuários desta cooperativa, um grande abraço e o meu reconhecimento e a gratidão por tudo. A Unimed de Itabuna merece um grande respeito de todos nós. Itabuna, 18 de maio de 1983, assinamos embaixo. Alberto dos Reis Lessa, presidente. João Otávio de Oliveira Macedo, secretário. Edmond Lopes Lucas, superintendente. Antônio Vieira de Souza, Antônio Carlos Andrade Brito, Anísio Alves de Carvalho, Ronald Miranda Rian, Lucide Porte Braga Libório, João Antônio de Carvalho, Alberto Jorge Pereira Peregrino, Oswaldo Pereira, Aurélio Laborda, Nestor Moreira Filho, Doris Marta Ladeia Vilas Boas Reis, Ronaldo Barros Garcia, Mércia Alves da Silva Margoto, Maria Lúcia de Araújo Gomes de Menezes, Silvio Porto de Oliveira, Arthur Carvalho de Almeida, Isaac Romeu Moreira Ribeiro, Roberto Paulo Khrushchevski Almeida, Leônidas Azevedo Filho, Renato Borges da Costa, José Feto dos Santos Filho. Dr. Plínio Ferreira Adri, Dr. Almir Alexandrina Nascimento, Dr. Carlos Benjamin Awad, Dr. Ricardo Brandão Cauarque, Dr. Eliana Maria Del Rey Sá Cauarque, Reinaldo de Souza Gonçalves, Ademir Hildo de Medeiros, Paulo Roberto Miranda Carvalho, Ari da Silva Avelar, Vável José Andrade,
Carlos Hernani Andrade, Antônio Fernando Nogueira Maciel. O original desta ata encontra-se transcrito no livro de atas das Assembleias Gerais, onde as assinaturas foram lançadas de próprio punho.